Olá, queridos, estou aqui mais uma vez para ministrar uma mensagem de fé ao seu coração. Eu queria trazer nessa noite uma mensagem, uma pergunta, na verdade, para conversar com você a respeito de oração. E eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo nesse momento: como está a sua vida de oração? Eu sei que nós estamos em momentos diferentes e nós estamos aqui toda semana trazendo mensagens de fé ao seu coração. E eu entendo que a oração nesses dias ela é fundamental. Sempre foi, na verdade. Eu quero trazer uma leitura onde nós vamos discorrer a respeito desse texto que se encontra em Lucas capítulo 11, do verso 1 em diante. E ali diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E então Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda: não me incomoda, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, Jesus está falando aqui, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que pedir. Claro que nós temos um contexto aqui, eu li todo o texto, mas eu gostaria de focar aqui no pedido desse discípulo, logo no início do texto de Lucas, quando esse discípulo pediu ao Senhor Jesus e ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Amados, lendo todos os evangelhos, eu não vejo os discípulos pedirem para que Jesus os ensine a pregar. Eu não vejo os discípulos pedirem a Jesus para ensinar eles a curar, mas eu vejo nesse texto um dos discípulos pedindo para Jesus ensinar a ele a orar. E eu vejo também em outro texto um discípulo também falando para que aumente a fé. Então esses são os pedidos que os discípulos fizeram a Jesus, aumentar a fé, mas no caso de hoje especificamente eu quero focar no pedido de ensinar a orar. Quando nós olhamos para esse texto e vimos esse discípulo pedindo a Jesus Cristo, pedindo a ele para que ensinasse a ele a orar, isso diz algo para mim, que talvez nós não sabemos orar como convém. Já um outro texto fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Enfim, mas eu vejo aqui que nós precisamos buscar o Senhor para que Ele nos ensine a orar.
Talvez muitos nesses dias tenham feito muitas orações e talvez essas orações elas não tenham sido respondidas. E talvez a resposta esteja nesse texto. Talvez esse texto hoje está falando algo para nós e dizendo que nós precisamos aprender a orar. Eu sei que os alunos do Rema, quem já frequentou a escola Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, aqui em Caxias do Sul ou em qualquer outro lugar do Brasil e fora dele, vai lembrar de uma matéria que a gente teve durante os 2 anos que fala sobre a oração, né? O nome da matéria é a oração que prevalece. E nessa matéria nós aprendemos vários pontos a respeito de oração e como nós devemos orar para que as nossas orações sejam respondidas. E esse texto nessa noite eu vejo que o discípulo de Jesus ele pede e Jesus logo em seguida no versículo 2 ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele começa falando, Pai, né? Em algumas traduções diz Pai Nosso. E ele fala, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E ele diz, dá-nos o pão de cada dia e perdoa os nossos pecados. Nós vemos, amados, que essa oração do Pai Nosso, nós teríamos que ter muito tempo para discorrer acerca dela, mas nós podemos ver aí alguns pontos específicos, Jesus ensinando esse discípulo a orar. E o primeiro ponto que eu vejo é ele chamando a Deus de Pai, e ele orando ao Pai. E nós vamos ver em vários outros textos que nós devemos ir ao Pai, orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, porque foi Jesus que pagou o preço do nosso pecado. Nós vemos também em Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, o versículo diz assim, não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois os seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. E eu vejo, amados, que nesses dias nós não devemos fazer orações egoístas, nós devemos fazer orações que vão nos remeter ao Pai e fazer com que nós nos conectemos com Deus, para que nós descubramos a vontade de Deus e nós possamos trazer essa vontade de Deus nos céus, para que ela seja feita aqui na terra. E para isso nós precisamos aprender a orar, mas nós precisamos buscar o Senhor em fé. Nós precisamos nos desprender das coisas que ainda ao nosso redor continuam muito acesas. As pessoas ainda estão buscando entretenimento e eu tenho dito, nós temos tido um tempo tão maravilhoso para buscar a Deus, para aprender a orar aos pés do Pai, para buscar em Deus a vontade do Pai, para que essa vontade seja manifesta nessa terra. Uma dessas orações que nós aprendemos é a oração de intercessão, e a intercessão é quando nós nos colocamos no lugar, como intermediários, né, no lugar da pessoa, e nós oramos e intercedemos por pessoas. Mas nós temos também outros tipos de oração, e eu não vou poder falar sobre todas elas aqui hoje, mas eu quero sugerir, né, e recomendar para que, se você já fez o Rema, para que você busque aprender de novo, ouvir essas aulas, e se você não fez, para que você busque, né, a igreja, busque os líderes da igreja e busque, olha, eu ouvi uma mensagem da Rosângela e eu descobri que eu não sei orar, que as minhas orações, elas estão erradas porque eu não estou recebendo respostas, eu não consigo ter paz ainda, eu ainda não consigo dormir. As pessoas dizem, ore Salmos 4, em paz me deito e logo pego no sono, mas eu não estou conseguindo dormir. Pessoas têm dito, eu tenho feito orações, mas eu perdi meu emprego. Mas eu tenho feito orações, mas eu estou passando dificuldades. Amados, eu vou dizer para você, as nossas orações, elas nos conectam com o Pai. E quando nós nos conectamos com o Pai, a paz que excede o entendimento humano, ela vem sobre as nossas vidas. E você pode ter certeza que junto com essa paz,
Ele vai saber, Ele sabe, porque Ele sabe aquilo que nós necessitamos, Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele certamente nos ouvirá. Medite nesse texto que eu trouxe nessa noite para você, medite nesse e outros textos para que você perceba que Deus, Ele está a fim de responder às nossas orações. Releia o versículo 9 que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Jesus deixou escrito nesse livro, nesse versículo, está escrito, inspirado por Deus, a própria palavra, é a própria palavra de Deus falando para nós. Busque ao Senhor e Ele vai te responder. Amados, a oração, ela nos conecta com Deus. Quando nós entregamos de todo o nosso coração, nos entregamos de todo o nosso coração. E essas respostas, elas chegam automaticamente. Nós não precisamos ensinar a Deus como essas orações elas serão respondidas. Mas certamente, se você confiar no Deus que diz para você pedir e Ele te dará aquilo que você precisa, você pede, você descansa e Ele te responde. Amados, eu nunca vi um filho de Deus se quebrantar na presença de Deus, orar e buscar a Deus e esse Deus não responder. Talvez não seja no exato momento que você queira, mas se você perseverar no exato momento da sua necessidade, realmente quando ela for manifestada, então a tua oração ela será respondida. Nesses dias eu tenho buscado muito ao Senhor e eu tenho visto, me lembrado, me recordado, o Espírito Santo tem me recordado que Ele, de muitas respostas que Ele trouxe em momentos de muitas angústias que vivi, e Ele respondeu, não no momento que eu queria, mas no momento exato que eu precisava. E Ele respondeu, sempre no momento que eu precisei. E eu sei que o meu Deus é o mesmo Deus seu, o mesmo Deus seu. Então é o nosso Deus, Ele é Pai. E como um Pai, quando nós pedimos, Ele não vai nos negar. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento e convidar a você nesses dias que você se renda em oração mais e mais, todos os dias um pouquinho mais, e você vai usufruir e receber da parte de Deus aquilo que você necessita. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essas vidas que aqui comigo estão, Pai, que o Senhor possa estar sobre cada um, Pai, trazendo fome e sede por estar na Tua presença, buscando o Senhor em tempo oportuno e Te encontrando, Te achando no momento exato. Pai, eu oro para que os meus irmãos possam descobrir, Pai, e reavivar, Pai, a chama de estar na Tua presença em oração e clamor, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que estão me ouvindo nesse momento, salvação, cura, restauração e aquecimento dos corações na presença do Deus vivo, que tudo sabe e que responde. Em o nome de Jesus. Amém.